Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje, de Sociologia, vamos tratar de uma temática muito interessante, muito importante, que é sobre a desigualdade social e a pobreza. Vamos tratar dentro dessa temática sociológica. Vamos abordar algumas características que levam, na sociedade essa questão da desigualdade, assim como também da pobreza. Então, não perca esse conteúdo. Acompanhe até o final, já aproveita aí, já deixa um like aí para nos ajudar. Estudando a questão da desigualdade social e pobreza, nós temos que entender que dentro da sociedade, do estudo, das diversas sociedades, diversas épocas, é unânime, dentro dos cientistas que analisam essa questão sociológica, que sempre vai haver uma sociedade desigual. Tá? Isso já faz parte da própria constituição de uma sociedade. Nesse caso, quando nós analisamos a questão da desigualdade, nós precisamos entender que essa desigualdade ela ocorre em vários aspectos. Podemos falar na questão de prestígio. Na sociedade existem pessoas que têm um maior prestígio, seja por fazer parte de uma família mais conceituada ou por ser reconhecido pela mídia. Tem os artistas que são famosos, que tem uma maior evidência na mídia. Então, comparado com pessoas que são simples, que não têm uma notoriedade, Então, essa desigualdade ela ocorre também dentro desse aspecto do prestígio social. Temos a questão da desigualdade relacionado à questão do conhecimento, da intelectualidade. Pessoas que vivem em uma comunidade, são pessoas simples, porém eles possuem um alto grau de conhecimento, de vivência, de estudo, de aprendizado. Então, existe também essa questão da desigualdade do conhecimento. Pessoas que sabem muito, que têm um vasto conhecimento em diversas áreas, e outras pessoas que não possuem esse conhecimento. Então, essa também é uma diferença, que comparado às pessoas, que gera uma desigualdade. Temos também a questão da desigualdade espiritual, moral. Existem pessoas dentro de uma sociedade que são pessoas muito mais sensíveis a Deus, a sua verdade, ao conhecimento da palavra, pessoas que moralmente possuem uma conduta muito mais excelente, muito mais coerente, correta, em detrimento de outras pessoas que são totalmente avesso às questões espirituais, são totalmente céticos, indiferentes, chegam até a blasfemar contra as verdades de Deus, e também moralmente, também tem essa diversidade, pessoas que têm uma conduta totalmente reprovável, dentro de princípios e valores normais, naturais, que deveriam fazer parte da conduta humana. Vocês perceberam que eu abordei aqui vários aspectos da sociedade, mostrando que a desigualdade ela é algo natural. Na sociologia, no caso dessa aula, nós vamos falar sobre a questão da desigualdade econômica, tá? Que ela é um dos aspectos. A desigualdade, quando se fala da sociedade, não pode ser vista só pelo lado econômico. Existem outras vertentes que geram, de repente, até um efeito na questão econômica. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco dessa questão da desigualdade econômica. É importante separar a questão da desigualdade econômica com os outros aspectos que eu comentei, principalmente a questão espiritual, questão moral e também a questão do conhecimento. Quando a gente tem hoje essa bandeira muito levantada da questão da igualdade e da justiça, alguns defendem que esses são princípios que vieram do cristianismo. Bom, isso é verdade. O cristianismo ele defende a questão da justiça e da igualdade. Entretanto, a justiça e a igualdade está relacionado primeiramente à justiça de Deus, que ele age de forma justa para com todos, e a questão da igualdade é que para Deus não existe diferença entre as pessoas. Deus ele trata e ele julga cada um de forma igualitária. Deus não faz
diferenciação. Então, nesse caso, a questão da igualdade está relacionado a isso. Todos os seres humanos, né, são iguais porque são criaturas, né, que vieram dele. Então, por isso que nós temos essa questão da igualdade. Isso não quer dizer que economicamente a Bíblia não venha, né, a dizer que é possível, ou que pode ser possível a questão da desigualdade. Até porque as escrituras, elas ensinam, né, que aquele que trabalha, ele vai prosperar. E aquele que cruza os braços, ele vai empobrecer. Então a própria escritura nos orienta que essa questão da desigualdade é consequência das ações humanas e não da injustiça de Deus ou da falta da igualdade como um valor determinado pelo Criador. Portanto, rompendo com essa narrativa muito maçante que vem do marxismo cultural, que a desigualdade econômica é culpa do capitalismo, por isso nós devemos acabar com esse sistema e implantarmos o socialismo, isso na realidade não é correto. Essa ideia de desigualdade, ela precisa ser compreendida em vários aspectos. Não quero dizer aqui que não há as injustiças sociais, que não há as pessoas que têm uma condição financeira privilegiada, que eles possuem privilégios dentro da sociedade. Isso é uma realidade. Entretanto, nós não podemos tentar ajustar a sociedade equiparando, terminando com a desigualdade como uma forma agressiva, como propõe propostas socialistas, comunistas, que isso não funciona. Precisamos entender que desigualdade não está relacionado de forma direta à pobreza. Parece que desigualdade é um problema e a pobreza é o mesmo problema. Não, são problemas diferentes. A desigualdade é essa diferenciação. Agora, não quer dizer que nós acabando com a desigualdade, nós vamos acabar com a pobreza. Prova disso é que os países socialistas que procuram diminuir a desigualdade, eles promovem a pobreza, o crescimento da pobreza. Em contrapartida, os países que procuram desenvolver uma liberdade individual no qual os ricos, né, acabam tendo maior liberdade para o seu enriquecimento, isso faz com que haja uma diminuição dos pobres. Eles vão estar numa diferença em relação aos ricos, mas, entretanto, os pobres serão diminuídos dentro da sua sociedade. Isso prova que não é por causa da desigualdade que nós temos o aumento da pobreza. Pelo contrário, em alguns aspectos, quando a gente olha os países socialistas, que há uma desigualdade menor, a pobreza é maior. Ainda sobre a pobreza, no aspecto econômico, podemos entender como uma vida que seja determinada pela escassez dos recursos necessários para a sua sobrevivência, seja na área da alimentação, da saúde, da segurança, da moradia. Pelos sociólogos, a pobreza é diferenciada de absoluta e relativa. Por pobreza absoluta, nós entendemos a pobreza de uma forma geral. O Banco Mundial entende que um indivíduo ele precisa ter 5 dólares e 50 por dia para sobreviver. Quem possui um valor menor do que esse está dentro da casa, né, dentro do agrupamento dos pobres. E quem tem acima já não. Essa estatística, essa métrica foi estabelecida em 2009, né? E de 2009 até 2015, nós temos uma diminuição da pobreza de 35%, segundo o Banco Mundial, caiu para 10%. Esses são dados interessantes que provam que a pobreza, de certa forma, está sendo diminuída através, né, do movimento econômico que tem se desenvolvido nas principais potências mundiais. Sobre a pobreza relativa, está relacionado à pobreza analisada dentro de uma região. Por exemplo,
uma pessoa que é considerada pobre numa cidade grande, por exemplo, Nova York, não pode também ser considerada, de repente, pobre em uma cidade do interior do Acre. De repente, a sua condição, se fosse ali comparado a um morador ali do Acre, seria considerado uma pessoa não pobre. O oposto da pobreza, nós temos a riqueza, que ela é identificada com aquilo que a pessoa possui, seja de bens materiais relacionados a casa, carro, móveis e outras coisas similares, assim também como o seu valor monetário, o seu dinheiro ou as suas aplicações, as suas economias. Se a riqueza é a soma daquilo que o indivíduo tem acumulado, nós temos também a renda, que está relacionado ao ganho que a pessoa possui, isso sendo diariamente, semanalmente ou mensalmente. É isso aí, pessoal. Essa foi uma abordagem, né, sobre a questão da desigualdade, mostrando aí algumas características e analisando a desigualdade dentro de um aspecto mais lógico, mais coerente, assim como também a questão da pobreza e as suas características. Espero que tenham curtido e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!